Nós agora iremos ouvir um solo. Querida, se eu falar o seu nome errado, me corrija. Para mim é Radassa. É isso? É? Radassa, vem, filha. É. Ou Esther, né? Não é Radassa? Ou Esther? Bem, o nome é Adassa, quase certinho, né? Eu sou esposa do pastor André Santana e tem sido um grande privilégio a gente poder escutar o que nós escutamos nesse dia. Eu vou só citar um versículo que eu acho que é o sentido, que é o que nos faz viver como cristãos, que é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. pra mim.
Amém. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do abismo me livrou.
Muito bem, irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Estélio Braga. Onde está o pastor Estélio Braga, por favor? Pode chegar aqui, pastor Estélio. E o pastor Estélio Braga, eu não poderia, antes de passar a palavra ao nosso pregador, falar um pouco do pastor Estélio Braga. Irmãos, não que eu desrespeite aos outros, mas eu tenho um respeito muito grande a esse servo de Deus e uma admiração muito grande por ele. Pastor Estélio Braga, ele é um bom implantador de igreja. Nós temos igrejas na região que ele implantou e se os irmãos quiserem conhecer uma das obras desse servo de Deus, é só ir aqui em cima na igreja, a Igreja da Liberdade. O bairro, pastor José, é Liberdade mesmo? Não, está aqui. É Liberdade? Não, bairro Guarani. Bairro Guarani, a Igreja da Liberdade. E não somente a Igreja da Liberdade. Como diretor de missões, seria para mim, diria, um crime deixar de falar um pouco desse homem. Não é? Ele já estabeleceu igreja em Minas, aqui na divisa, tem um espírito missionário evangelístico que, na verdade, é um exemplo. Pastor Estélio agora está estabelecendo, implantando uma igreja em Onápolis. É um verdadeiro corajoso, é um leão. O pastor José Infante usou o termo jumentinhos, né? Foi essa expressão amorosa do pastor José Infante. Eu digo aqui, eu quero usar aqui, este é um leão mesmo, um trabalhador, não tem medo, né? E ele agora vai orar, não é, pela mensagem que nós iremos ouvir agora e pelo mensageiro. Pastor Estélio. Irmãos, é bondade do pastor Domiciano, eu não sou nem um leão, não sou nem um jumentinho. Eu sou uma enxada velha sem cabo. Para que serve uma enxada velha sem cabo? Para nada. Mas Deus tem, pela sua misericórdia, usado o Espírito dele como cabo dessa velha enxada. E ele tem trabalhado e tem feito alguma coisa para o próprio reino dele. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Te agradecemos porque através do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso novo e vivo caminho, nós podemos entrar na Tua presença. E, ó Deus, nós te agradecemos porque a Tua misericórdia, a Tua graça tem sido constante nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela existência desse congresso, pela existência dessa igreja que tem nos hospedado. Nós te agradecemos pela vida dos pregadores que têm trazido nesses dias mensagens desafiadoras para as nossas vidas. Nós te agradecemos por aqueles que ainda trarão, com certeza, mensagens que vão desafiar as nossas vidas. Nós te pedimos neste momento, Senhor, pela direção desse congresso, e nós te pedimos também pela vida do pastor Samuel, que trará a mensagem para os nossos corações. Meu Deus, que Tu possa usá-lo de maneira tal que a Tua palavra venha nesta manhã impactar os nossos corações. Bem como pedimos pelos demais pregadores, nós te pedimos que no final desse congresso, nós possamos sair daqui com as nossas mentes e coração renovadas e desafiados a continuar te servindo. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. E agora, irmãos, nós queremos convidar para vir até aqui o nosso pregador, agora um amigo, um homem, um servo de Deus, não é? E que nós, na verdade, amamos muito,
Pastor Samuel Barreto, ele é o pastor da primeira igreja batista em Itabuna. Uma igreja muito boa, não somente a igreja de Itabuna, como algumas igrejas que já saíram da primeira igreja batista de Itabuna, na gestão desse homem querido, amado, um servo do Deus vivo. E é a ele que nós iremos ouvir agora. Amém ou não? Amém. Pastor Samuel Barreto. Amém. É isso daí, meu. Vou tirar esse trem daqui. Pedimos que os irmãos orem para Deus perdoar os exageros do pastor Domiciano, não é? E também me perdoar, porque a minha carne gosta dessas coisas, né? Mas, irmãos, eu estou aqui com muito temor e tremor. Dizem que o homem não chora, mas isso não é verdade. O homem ímpio não chora, mas os homens de Deus choram. Davi chorou, lembra? Jesus chorou. Amém? Agora Acabe nunca chorou, nem Saul, né? E a emoção me chega porque esse lugar aqui é um lugar que me traz muitas recordações. Desse púlpito aqui eu ouvi dezenas de mensagens do céu. Por um dos maiores servos de Deus e pregadores desse país, pastor Gerson Rocha. Amém? E nesta linha continua o pastor Infante, que é um grande pregador. Eu gosto muito de ouvi-lo, ele me abençoa porque é um servo de Deus. Então isso me causa aquele sentimento, sabe, de temor e tremor a Deus. De modo que eu louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui, por causa de Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus pela iniciativa da liderança batista bíblica em colocar esse tema, irmãos, para um congresso como esse. Fiquei muito feliz em ver esse tema, porque é uma necessidade de avivamento. Amém? E quero pedir a paciência da liderança para a mensagem que eu vou pregar. Primeiramente, porque eu sou velho, e velho demora assim as coisas às vezes, sabe? E em segundo lugar, porque talvez seja esta a última mensagem que eu pregue assim, Congresso Batista Bíblica, porque eu vou pregar essa mensagem, eu não sei o que é que vai dar depois, né? Então, deixa eu pregar, porque depois eu pulo fora e nunca mais eu volto aqui. Mas, vamos ficar de pé, irmão. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 7, 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva,
e com ela ia uma grande multidão da cidade. A multidão de Jesus e a multidão sem Jesus. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Deus aplique em nosso coração a leitura da sua palavra, irmãos. Eu queria que todos nós curvássemos nossas cabeças. Eu pedia que cada um aí pedisse a Jesus que falasse ao seu coração nessa manhã aquilo que você precisa ouvir. Nosso Deus, estamos aqui com temor e tremor para pregar a Tua palavra. Dependemos 100% de Ti. Pedimos que abençoe o Teu povo aqui, Senhor, que possa ouvir a Tua palavra e ter a disposição de obedecê-la e praticá-la. Tem misericórdia de nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe sentar. Então, meus irmãos, vamos meditar nessa manhã sobre avivamento ou sepultamento. Avivamento ou sepultamento. A palavra avivar quer dizer despertar, ressuscitar, fazer viver novamente. E avivamento significa o triunfo na batalha da vida contra a morte, de Deus contra o diabo, onde só há duas saídas: ou reavivar ou sepultar. Temos aqui um filho de uma viúva, numa tragédia tremenda, porque ela já havia perdido o marido. Isso é uma grande maldição no contexto cultural de Israel. E duas multidões se encontram com esse defunto na saída de Jerusalém, rumo ao sepultamento. E aquelas duas multidões, a multidão de Jesus e a multidão sem Jesus, só fizeram lamentar a morte daquele moço e conduzi-lo para o sepultamento. Meus irmãos, foi pensando nisso aí que eu vi o quadro do mundo religioso atual. Essas duas multidões continuam até hoje. A multidão dos que tem Jesus, que enche nossas igrejas, e a multidão do mundo sem Jesus. O que é que essas duas multidões estão fazendo em face dos defuntos aos milhares, morais, espirituais e até mesmo físico? Nada. Só fazem lamentar. A multidão sem Jesus não pode fazer nada porque não tem Jesus, não tem a vida. E só quem tem vida pode dar vida. E a multidão de Jesus, o que é que está fazendo?
sentada nos bancos, alisando o banco, domingo de tarde vendo televisão, Silvio Santos, Faustão do Cão, Ética Terva. E aí, para de noite vir novamente alisar banco. Os bancos estão lisinhos, é uma beleza, né? Não é triste? E os desgraçados morrendo e indo para o inferno. E aí? Por que esse quadro? Porque está faltando exatamente avivamento. Amém, igreja? Eu não sei o que é que você vai fazer depois desse congresso. Porque, irmãos, a gente ficar aqui aprovando, dizendo amém e depois não fazer nada, é mesmo que nada, é melhor ficar em casa. Eu estou clamando a Deus, porque aqui está um homem louco por avivamento. Eu vivo clamando como um doido da minha igreja, para Deus avivar a minha igreja, porque chega de tanto defunto sendo sepultado. Tá bom, eles estão matando 10 jovens por semana. É fácil? Então, meus queridos, está na hora de ouvirmos o grito de Efésios 5,14. O que é que diz ali? Quem é bom de Bíblia? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e daí, igreja? E Cristo te esclarecerá. Se você está com a multidão de Jesus, tem que despertar para dar vida, ressuscitar os defuntos da Bíblia. Meus amados irmãos, em toda a história da Bíblia, os grandes avivamentos sempre ocorreram em tempo de crise e angústia, e realizado por jovens. Amém? Onde está a juventude batista bíblica? Onde está a juventude da primeira igreja batista bíblica de Itabuna, de Conquista? Onde está a juventude batista bíblica desse Brasil? Estamos vivendo uma época de grande angústia, sofrimento inigualável, prestes ao arrebatamento. A igreja de Jesus, composta de todos os salvos verdadeiramente pelo poder do sangue de Jesus Cristo, tem de ser avivada. Amém, igreja? Eu não sei se os irmãos se lembram do que está escrito em Atos 2. Lembram? Jesus morreu, sepultado, né? Os discípulos ali tudo com medo, trancados no templo. De repente houve um avivamento. Amém? E o que foi que aconteceu? Os discípulos saíram para pregar o que era proibido. 16 nações ali em Jerusalém ouviram a mensagem do Evangelho. Pedro, inflamado, pregou aquele primeiro sermão da vida dele, o primeiro sermão que Pedro, o covarde, pregou. Quantas decisões houve? Cerca de 3 mil pessoas se entregaram a Jesus. E aí explodiu pelo mundo. Os crentes saíram de suas casas para morrer por Jesus Cristo, desafiando Nero, desafiando Roma. Lembram-se? Pois é, os cristãos eram presos, levados às arenas, Coliseu Romano especificamente, e aí tinham de gritar, todos tinham de gritar: viva César, ou César reina. Mas os crentes gritavam: não, Jesus reina. Soltavam os leões, eles começavam a adorar a Deus. Era a mensagem que os crentes pregavam, os crentes avivados, depois de Atos 2. E depois então os leões devoravam. E o que acontecia, diz a história?
o apelo agora, né, depois da mensagem. Dezenas de pessoas pulavam nas arenas da galeria, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos de crentes que estejam dispostos a morrer por Jesus Cristo, irmãos. Amém. Estamos vivendo uma época do evangelho barato, desmoralizado, sem moral, por parte daqueles que se dizem crentes. Interessante, irmãos, que quando o diabo viu o poder de Deus, o avivamento provocado pelo poder do Espírito Santo e o evangelho explodindo no mundo, o que o diabo fez? Diz: vamos matar essa gente. Usou a religião, lembram? Só na história da Inquisição, cerca de 60 milhões de crentes foram mortos pela Igreja Católica Romana. Lembra? A história está aí. Mas cada gota de crente que caía no solo era dezenas de pessoas que saíam das trevas para Jesus. E aí o que foi que aconteceu? O diabo não é burro. Disse: rapaz, nós estamos errados. Não adianta perseguir esse povo de Deus, não. Mudou a tática. Vamos agora desmoralizar o evangelho, desmoralizar os crentes, anarquizar com o cristianismo, porque isso vai desacreditar o evangelho e as pessoas não vão se converter. A segunda tática do inferno para anular o poder do evangelho de Jesus Cristo tem dado certo. Vocês querem ver uma coisa, como é que está a situação? Olha aqui. Operação Deus está vendo prende 4 pastores por golpe em venda de carros. 4 pastores evangélicos foram presos em Santa Catarina, no Paraná e no Rio de Janeiro, sob a suspeita de criar um esquema de golpes na venda de automóveis. Tem hora que eu sinto até vergonha, irmãos, de ser chamado de pastor. Porque basta abrir na internet e botar pastor pedófilo para ver o que é que está ali. Operação do diabo para desmoralizar o evangelho de Jesus Cristo. Tem dado certo. Pesquisa revela alto nível de pornografia e traição entre os evangélicos. A pesquisa O Crente e o Sexo, realizada pelo BPEC, revelou que entre as mulheres evangélicas pesquisadas, 11,96% estão traindo os maridos. As irmãzinhas caridosas. Enquanto que 24,68% dos homens evangélicos estão traindo as esposas. Conclusão: comparando com as denominações, entre aqueles que já traíram, a maioria pertence ao grupo dos neopentecostais, 26,51%. Depois vem os batistas, 24,47%. Pentecostais, 21,43%. E por último os reformados, 19,41%. Os dados revelados mostraram a proximidade com os dados encontrados para a população de uma maneira geral. Está tudo igual. Os comportamentos religiosos, os cultos, o que é que vocês veem pela televisão? É show, não é não? É dança, é rock and roll, é reggae, é rego, é os cambau aí. O diabo pegou todo mundo, botou no liquidificador do inferno, bateu e está dando beber a sua bebida maldita para enganar e anular o poder do evangelho de Jesus Cristo.
Estamos precisando de avivamento. Porque como vai, eu não sei onde vamos parar, irmãos. Não sei onde vamos parar. Os irmãos se lembram dos avivamentos na Inglaterra? A Inglaterra já foi o país mais missionário do mundo. A Alemanha, o berço da teologia. Como é que está a Inglaterra hoje? Como é que está a Alemanha? Todo mundo é crente. Acabou, não se prega mais o evangelho. As igrejas estão fechando. Os Estados Unidos na mesma rota. E o Brasil? Deus sabe o que é que vai acontecer. A última estatística do IBGE deu 42 milhões de evangélicos no Brasil. 22% da população brasileira é evangélica. Você dá amém por isso? Eu não dou não. Porque Deus não está impressionado com multidões. Deus está impressionado com vidas avivadas, com vida de servo de Deus. Você é um servo de Deus? Se não é, meu filho, pule fora. Esse lugar aqui é lugar de servo de Deus. Eu digo sempre na minha igreja, se você não é um servo de Deus, você está perdendo tempo aqui, meu filho. Porque aqui eu não vou deixar você sambar, pular, ir para o cabaré, pegar mulher e beber cachaça. Quando você morrer, você perdeu tempo, vai para o inferno, é a mesma coisa. Então aproveita logo, porque no inferno não tem uma gota de cachaça. Só tem fogo. Não adianta. Mas o diabo tem enganado o mundo com essa tática maldita. Falta vida nas igrejas, nos lares, no servo de Deus. Falta vida. Digam de morrer e viver por Jesus. Ou nos avivamos, irmãos, em Jesus Cristo, ou seremos sepultados. Não adianta. Eu achei uma história interessante que contaram lá na região daquela Cacaueira. Diz que uma irmãzinha muito querida na cidade morreu. Lá para 7 horas da noite, o velório ali. Lá para 12 horas da noite, ela era muito querida na cidade. Chegou um bêbado, chegou no caixão e pegou assim a cabeça da irmã e conseguiu dobrar, sabe? Levou aqui a altura, olhou a cara dela, tirou a mão e ela, buf. Ele pegou de novo, elevou, olhou a cara dela, tirou a mão, ela, buf. Na terceira vez, ele virou para os presentes e disse: está faltando alguma coisa aqui. E estava mesmo. Estava faltando o principal, estava faltando vida. Se você não tem vida de Jesus, se você não tem vida na palavra de Deus, largue esse negócio de evangelho para lá. Vá viver no mundo. Ou então se converta. Ou então reavive em nome de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, quando nós falamos desse negócio de avivamento, dois extremos surgem em nossa mente. Primeiro, o extremo do fogo de palha, fogo de pólvora. Igrejas, fogo de palha, fogo de pólvora. Glória a Deus e aleluia, e pula e dança e faz e acontece, e depois nada. E também o outro extremo da igreja polar, igreja antártida, gelada, não se dá nem um amém. Igreja cemitério. Já viram isso? Felipe Yancey, ele conta uma experiência dessa numa igreja nos Estados Unidos. Igreja grande, mas então ali não se podia dar nenhum amém. E então a senhora trouxe a filhinha, sentou-se ali e tal, e a criancinha ali na entrada, cada pessoa que entrava, ela olhava e sorria. E a pessoa
Quem é que não se derrete diante de um sorriso de uma criança, né? A mãe olhou, deu uma tapa na menina e diz: aqui não se pode sorrir não, viu? Você está na casa de Deus. A bichinha começou a chorar. Aí a mãe olhou e disse: assim é melhor. Meus queridos, avivamento é vida, é energia, é movimento, é comunicação. Amém, igreja? Amém. Não podemos adotar os extremos. Nós temos de comunicar a energia de Deus no nosso coração. Eu não aguento quando eu vejo um filme missionário daquele, o índio pulando por ter uma Bíblia. Eu não aguento. Eu não aguento quando os servos de Deus estão morrendo, dando a vida por Jesus Cristo, com o pastor Estélio. Carlão, cadê Carlão? Está lá atrás, fica em pé aí, Carlão. Ivan, cadê Ivan? Negou fogo? Não veio não? Meu Deus. Marcelão, cadê Marcelo? Negou fogo? Não veio não, não é? Kleber, cadê Kleber? Está ali. Esses irmãos são avivados. E geralmente, irmãos, nossos congressos e convenções não há tempo para todo mundo. Mas esses homens, irmãos, deixaram Vitória da Conquista. Aquele Kleber é formado universitário, aquele moço. Largou para pregar o evangelho no sertão mineiro, norte de Minas. Sem nada e sem ninguém. Alguns irmãos que dão uns trocados para fazer a feira no fim da semana. Pastor Estélio larga a Igreja da Liberdade aqui, um tempo daquele, para ir lá para Eunápolis, com 5 gatos pingados, sem nada e sem ninguém. Isto é avivamento, isto é visão missionária, isto é a disposição de viver e morrer por Cristo, amém, irmãos? Amém. Quando o evangelho explodiu em Jerusalém, alcançou o mundo e chegou entre nós. Precisamos de obreiros assim, irmãos, prontos a morrer e viver por Jesus Cristo. Todo dia oro por esses irmãos. Em janeiro tivemos ali, irmãos, uma semana, dezenas de pessoas se converteram a Jesus Cristo. Inclusive o primo do irmão pastor Osmar, homem rico, culto. Vamos batizar agora em agosto. Como é? Pastor Osmar ali é primo dele. Homem rico, culto da região. Entregou-se a Jesus Cristo. Isto é avivamento. As igrejas batistas bíblicas precisam sair às ruas. As igrejas batistas bíblicas precisam orar mais, para que haja avivamento. Agora, meus irmãos, qual é a base do verdadeiro avivamento? A base do verdadeiramente é a palavra de Deus. Vocês viram aqui no versículo 13 a 15? Multidão chorando, as duas multidões. Oh, morreu o filho da viúva. Jesus chegou, falou, tocou. E aí, o defunto levantou e falou. Fique impressionado vendo Jesus cara a cara com a morte, entre aquelas duas multidões, levando o defunto para o cemitério. E até então, quem era que tocava na morte, no morto? Ninguém. Números 19, versículo 13 diz que aquele que tocasse no morto era contaminado, era considerado imundo e era extirpado do meio do povo de Deus. De modo que os defuntos reinavam absolutamente, todo mundo tinha medo de defunto.
Quando via um defunto, saía correndo. Mas Jesus é a vida. Jesus chegou, parou e tocou no defunto. E não foi contaminado. Deu vida. Avivou. Meus amados irmãos, Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi criado pela palavra de Jesus. Sem a palavra de Deus não se pode constatar avivamento. Sem a palavra de Deus a igreja morre, o crente morre, o lar morre. Como é que está a palavra de Deus no seu lar, irmão? Na sua vida? Quantos irmãos leram hoje um capítulo da palavra de Deus? Eita pega! Queridos, palavra de Deus é alimento de crente. Sem alimento morre. Crente tem de ler a Bíblia todo dia. Não pode. Desse jeito aí não adianta pregar sobre avivamento, irmãos. Não tem santo que dê jeito. É sepultamento mesmo. Se vocês saírem desse congresso sem a disposição de ler a Bíblia todo dia, vocês vão ser sepultados. Só pode haver avivamento com a palavra de Deus. O povo morre, a igreja morre, o lar morre, e aí só sepultura. Fui pastor aqui na Bahia, ali perto de Salvador. Meu primeiro ministério. Peguei uma igreja morta. Para ter uma ideia, o pastor que estava se aposentando era conhecido na cidade como o pastor da vaca podre. Eu digo, ué, que negócio é esse? Por quê? Ele tinha uma fazenda e a vaca dele foi mordida por uma cobra venenosa. Apodreceu o pedaço, ele cortou fora o pedaço e vendeu a vaca para o açougue. E os consumidores souberam. Botaram o nome no pastor da vaca podre. E o pessoal me encontrava na rua e disse, senhor pastor, eu novinho, né? Sou sim, senhor. Qual é a igreja? É da igreja do pastor da vaca podre. O que é que eu ia dizer? Mas Deus me deu graça. E eu saí visitando os crentes. Para vocês terem uma ideia, irmãos, é triste isso, irmão. Já na década de 70, aquele homem tentou estuprar a própria enteada. Socorro, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas eu saí visitando os crentes, sem a igreja morta, e eu cheguei na casa de uma irmã. Senhora bonita, culta. Irmã, a senhora é membro da igreja? Não tem ido da igreja. Por quê? Ela virou-se para mim e disse, pastor, eu não entendo. Porque eu era secretária daquela igreja, professora de escola dominical, dirigia o coral, ensinava de noite as lições. De repente, pastor, me deu uma frieza. E hoje eu não tenho mais ânimo de ir à igreja. Por que, pastor? Por que isso? Me diga. Eu disse, irmã, me dê a sua Bíblia aí, por favor. Ela foi lá dentro pegar a Bíblia. Sem exagero, irmãos, ela passou uns 5 minutos procurando a Bíblia. E eu estou vendo o livro caindo da estante, caindo para lá. Daí a pouco ela chega com a Bíblia na mão, batendo a poeira, soprando, batendo a poeira. Aqui passou a Bíblia. Eu digo, irmão, não precisa nem ler para dizer a causa dessa frieza sua. Falta de Bíblia. Há quanto tempo a senhora faz o culto doméstico, irmão, na sua casa? Pastor, há uns 2 anos, mas eu não perdi a conta. Há quanto tempo, qual foi a última vez que a senhora leu a Bíblia? Pastor, eu não sei. Caímos de joelho, clamamos a Deus em lágrimas, ó Deus, aviva a tua serva, aviva
Onde está a Bíblia na sua casa, meu irmão? Você faz o culto doméstico com as suas filhas, com os seus filhos? Quantos irmãos aqui fazem o culto doméstico com seus filhos? Eita pega, rapaz. Estamos caminhando para a sepultura. Irmãos, o crente tem que ganhar os seus filhos no culto doméstico, irmãos. É a mãe crente que ganha os filhos. Vocês já notaram isso? Todo lar onde a mãe é consagrada, serva de Deus, está viva, os filhos se convertem de modo geral. Já notaram? Porque a mãe está 24 horas em casa com os filhos. Minha mãe ganhou seus filhos para Jesus no culto doméstico. Ganhou os netos para Jesus com a palavra de Deus. Eu não posso me esquecer, irmão, que eu sempre fui pobre. Sertão baiano, pé de serra, ranchinho beirachão. Mas todo dia estava minha mãe ali com a palavra de Deus, cediam para ler e louvar a Deus. Ela botava eu e minha irmã sentados em 2 gamelas, porque não tinha cadeira. Sabe o que é gamela? Ah, mesmo? Gamela é uma bacia de pau, muito usada aqui na Bahia. E foi em cima daquelas gamelas de pau que Jesus me alcançou. E um dia eu me lembro que eu estava grande e notei os joelhos da minha mãe com 2 manchas. E eu perguntei: mãe, que manchas são essas em seus joelhos? E ela disse: meu filho, isso aqui é orando pela sua conversão. Isso aqui é oração cedo de madrugada. Louva a Deus que minha mãe está no céu e eu estou aqui pregando para vocês a palavra de Deus. Você ora pelos seus filhos? Você ensina a palavra a eles? Se você não faz assim, você vai vê-los sepultados, está certo? Agora, às vezes lá na igreja, que a gente tem 37 anos ali, vê a mãe, chega no gabinete: pastor, ore pelo meu filho, está na droga, no pecado, pastor, o que é que eu faço? Dá vontade de dizer: não oro não, porque a senhora não ensinou a palavra de Deus, a senhora não fez culto doméstico com ele. Mas ele não vai fazer isso, vai fazer um negócio desse? Orar mesmo e chorar. Fazer o quê? É impossível lares avivados, igrejas avivadas, sem a palavra de Deus. Interessante, irmãos, começa nos lares o avivamento. Lares vivos resultam em igrejas vivas. Lares mortos resultam em igrejas mortas. É verdade ou mentira? É verdade. Como é que está o seu lar? Onde está a palavra de Deus no seu lar? Onde está a oração no seu lar? Dorme, vê televisão, assiste internet, descarta a palavra de Deus, como o pastor Manuel Cano colocou aqui ontem. Grande mensagem da palavra de Deus. Está na hora de avivar, está na hora de despertar dentre os mortos, para Cristo esclarecer. E os pastores, como é que estão na palavra de Deus, na oração? Conheço pastores que passam a semana toda vendo televisão e domingo vai na internet, pega lá um escritozinho derrubado para ler para as ovelhas domingo. Pastor tem de ser o exemplo de oração, pastor tem de ser o exemplo de Bíblia. Amém, irmãos? Ano atrasado pregou um pastor lá no aniversário da igreja, e as mensagenzinhas assim derrubadas. Quando foi domingo de manhã, aquele negócio vazio. É por isso que eu gosto de Domiciano pregar na minha igreja. Quando ele chega lá, ele arrebenta tudo, dá cambalhota, rola no púlpito, e o povo
vibra com a palavra de Deus da boca dele. Então, domingo, depois do culto, meio-dia, pastor, seja à vontade aí, o Flamengo ia jogar. Ele disse, pastor, será que eu posso ver meu time jogar? Eu não ia dizer não, né? Eu ia dizer, pastor Marcos, o que é que o senhor faria, né? Eu digo, irmão, a televisão é toda sua. Mas eu digo, puxa vida, logo o Flamengo. Se fosse pelo menos o Palmeiras, menos mal, né? De noite, multidão, irmão, socada a igreja. Mais de 1000 pessoas naquele templo. E a mensagem? Aquela água rala. Aquela palha. Quantas decisões? Nem a mãe dele convertia naquela mensagem. Meus queridos, os pastores têm de ser o exemplo na palavra, no testemunho, na oração. Porque ele não pode falar daquilo que ele não vive. E também os efeitos. Pastor que ora, que lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus usa os seus lábios no púlpito. Incendeia a igreja. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, por que a Bíblia deve ser o fundamento único do avivamento? Eu quero dar 3 razões e terminar a mensagem em nome de Jesus. Primeiramente, irmãos, porque a palavra de Deus é a blindagem. Escrevam isso aí. A palavra de Deus é a blindagem dos corações dos santos de Deus. Sabe o que é blindagem? Um carro blindado, uma porta blindada, não tem bala, não tem petardo do inimigo que atravessa, não? Está blindado. O inimigo pode atirar, pode fazer o que quiser. Nossos corações devem estar blindados pela palavra de Deus contra o pecado, contra o inferno, contra o diabo. Amém, igreja? Lembram-se de José do Egito? Moço, coração blindado. A mulher de Potifar, doidona, lembra? A bicha estava doida pro sexo. Não sei como é que era o marido dela, mas deixa para lá, para não caluniar ninguém. José estava blindado pela palavra. Foi para a cadeia. Inocente. Os jornais, se existiam no tempo, deram tarado, pregado de Potifar na cadeia. O que aconteceu depois? Daí a pouco, depois de 2 anos, José volta para ser o primeiro-ministro do Egito. Como é que pode um tarado, né, irmão? Primeiro-ministro do Egito? Quando nós honramos o nome de Deus, Deus nos honra, irmãos. Quando nós desonramos o nome de Deus, Ele nos desonra. Você precisa honrar o nome de Jesus, irmão. Com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, com o seu coração blindado pela palavra de Deus. Meus irmãos, às vezes eu choro em ver tantos crentes caindo no pecado. Não sei se é assim na igreja de vocês, né? Um moço, uma moça tão bonita, cantando no coral, de repente: pastor, pequei, transgredi o 7º. Irmão, por quê? Ah, pastor, é porque a carne é fraca, o senhor sabe, né? E o diabo é forte, né, pastor? Irmã, se a gente depender de carne forte para não pecar contra Deus, tem carne forte? Tem alguém aqui da carne forte? Levante o dedo. Se for Domiciano, tem uma barrigona grande. Se a gente depender de diabo fraco para não pecar contra Deus, tem, Valdivino, diabo fraco? Então
Oh, meus irmãos, o crente peca e cai no pecado porque o seu coração não está blindado pela palavra de Deus. E, meus irmãos, está uma crise incrível entre os evangélicos, irmãos. Eu estou assombrado. Ali em Nápoles, o pastor Estélio estava me dizendo, tem uma igreja lá que pode namorar, pode adulterar, pode largar a mulher e pegar outra, e todo mundo domingo está na escola dominical se abraçando como irmãos. Semana passada eu estava lá no shopping, aí um cidadão, pastor, tudo bem, irmão? Tudo. Aí ele voltou, pastor, eu podia ter uma palavrinha com o senhor? Eu digo, pode. Chegamos assim num canto. Diga lá, irmão. Pastor, é o seguinte, eu sou casado com uma senhora bonita, tenho 2 filhas lindas, mas o problema, pastor, é que eu tenho um amante. E pastor, olha, eu não tenho força para deixar aquela amante. Eu já levei minha esposa lá para orar com ela, mas não tem jeito. O que é que o senhor diz? Pastor João Amador, o que é que o senhor diria? Irmãos, olha, eu fiquei assim, parado, né? Me deu vontade de picar a mão na cara daquele sujeito e dizer, toma vergonha na cara, descarado! Pega a palavra! Vai te converter! Mas eu não podia fazer isso, porque tinha muita gente ali, né? E eu perguntei, irmão, sua igreja sabe disso? Ele disse, sabe, pastor. E seu pastor sabe. O pastor foi até orar na casa da mulher lá. Queridos, o que é isso, meu Deus? Eu saí assim, pastor Pavão, assim um abestalhado. Eu digo, será que o que é isso, hein? Quando foi em casa que caiu a ficha. Eu digo, eu devia ter plantado a mão na cara daquele sujeito. Mas eu ainda pego ele. Meus amados irmãos, se o nosso coração não estiver blindado pela palavra, nós cairemos do pecado para a glória do diabo e para a vergonha de Deus. Daí, irmãos, o ódio do diabo contra a palavra de Deus. Queridos, ouçam isso. Se os crentes soubessem como o inferno e o diabo odeiam a Bíblia, amariam mais a palavra de Deus. Irmãos, amem mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Daí o ideal de Satanás de destruir, anarquizar, mutilar, mudar a palavra de Deus. Já viram? Aquela Bíblia na linguagem de hoje. Irmãos, joga aquela porcaria fora, aquilo não é Bíblia. Em nome de Jesus, se alguém tiver, joga fora. É Bíblia, é BLH, né? É Bíblia na linguagem horrível. Terrível. E o pior de tudo, irmãos, que sei lá, os interessados estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Já notaram? É Bíblia de criança, é Bíblia de mulher, é Bíblia de homem, é Bíblia do lar, o que mais? E vai por aí. E agora, irmãos, pasmem, até Bíblia gay. Já viram? Está aqui. Ó aqui. Está na internet. Bíblia gay irrita os cristãos. A versão da Bíblia gay, na qual Deus diz que é melhor ser gay do que... Ô irmão, chega a me dar angústia. Do que heterossexual, deve ser publicada por um produtor de cinema americano. Essas porcarias sempre vêm de lá, né? Eu não estou dizendo que todo americano é porcaria, porque lá tem servo de Deus, tem igrejas avivadas, amém? Agora veja, uma prévia do Gênesis já está disponível, em que em vez de criar Adão e Eva, Deus criou Aida e Eva. Tem alguma Aida aqui? Desculpe aí, irmãos, porque é triste, né?
Vejam aqui, irmãos, que coisa do diabo um negócio desse. E o Senhor, aquele versículo de Gênesis, né? E o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre a Ida, e ela dormiu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou da mulher, fez outra mulher. E trouxe a primeira e disse a Ida: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de mim, pelo que uma mulher deixará sua mãe e se unirá a ela, mulher, e serão uma só carne. Meus queridos, amem a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, queridos. Não despreze a Bíblia, não. Tá certo? Porque o diabo tem ódio da Bíblia, e se você não liga para a palavra, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, você está exatamente como o diabo quer. Satanás quer adulterar, mudar, transtornar tudo que Deus disse para desmoralizar o Evangelho. Sabe do movimento gay, né? PL 122. Não passou, mas vai passar. Pode esperar. E eu estou torcendo para passar, porque eu quero ver quem é crente. Eu já disse na minha igreja, desculpa a expressão, porque lá a gente fala as coisas assim, sabe? Eu disse: irmãos, enquanto eu for pastor aqui, viado não entra aqui não, em nome de Jesus. Lugar de viado sem Jesus é no inferno. Ah, o senhor está preso, prenda seu delegado, pode prender, porque quando eu sair da cadeia eu vou dizer a mesma coisa. Se é para morrer por Jesus, temos que estar dispostos, irmãos, para morrer por Jesus. Esse evangelho covarde, safado aí, não funciona não. Ó, droga, a PL 122 proíbe chegar dois gays lá na igreja do pastor Domiciano e começar a se beijar no banco. Ele não pode dizer nada com as belezinhas. Vai lá em Itabuna, meu miserável, para tu ver uma coisa. Eu tenho lá uns diáconos fortes, a gente pega o desgraçado pelos fundilos da calça e pica lá na rua. Vai beijar no inferno, seu filho da peste. Agora vai dar queixo. Irmãos, no dia que a gente tiver medo de leis humanas que contrariam a palavra de Deus, o evangelho está no fim. Os crentes precisam ter coragem para morrer por Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. O diabo sabe que avivamento é vida, é ressurreição, e aí ele está querendo tirar a Bíblia do seu lar, querido, tirar a Bíblia da sua vida, querido, porque vida sem Bíblia é morte, é sepultação, porque é vida sem a palavra de Deus. Você quer que Deus toque no seu lar, na sua vida, nos seus filhos? Agarre a Bíblia, que um anjo não vai descer para fazer isso não. É a palavra de Deus que vai tocar, vai falar e vai avivar. Agora, meus amados irmãos, uma coisa interessante nesses movimentos de avivamento: os que querem ser avivados, nesses avivamentos aí de fogo, fogo para o Brasil, oh glória, aleluia, vai cair um anjo aqui hoje. Eles se preocupam mais com os dons do Espírito, aqueles dons que Deus usou para propagar o Evangelho, sabe? E desprezam os frutos do Espírito. Meus amados irmãos, a igreja de Corinto apodreceu assim, lembram? Era a igreja que tinha mais dom, era a igreja de Corinto. Vai lá ver o que é que está lá em 3 em diante, não é? O crente deitando com a mulher do pai. Ô filho do Satanás. E domingo está na igreja cortando língua, feito candomblezeiro. Meus irmãos, avivamento tem a ver com frutos do Espírito.
Vocês já viram uma árvore cheia de seiva bruta, sem dar fruto? Ela floresce e dá fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Quem sabe? Amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra os quais não há lei. Crucificaram sua carne, Jesus Cristo. Você dá esses frutos? Então você está avivado. Se não der, clame a Deus. Meus irmãos, se as nossas vidas, nossos lares, nossas igrejas não forem avivadas pelo poder da blindagem da palavra de Deus, não resta mais esperança. Porque quando nós estamos blindados com a palavra de Deus, o diabo recua, o inferno não avança e nós triunfamos em Jesus Cristo. Aqui nessa cidade, irmãos, existe um viaduto. Eu tenho até aqui a reportagem. Está aqui. Vejam só isso aqui. Isso aqui é tremendo, irmãos. Paciência um pouquinho aí. Olha aqui. Vitória da Conquista, o viaduto do Guarani, uma das principais referências da cidade, extrapolou as fronteiras do município ao ser destacado na imprensa como o trampolim da morte. As pessoas toda semana correm para ali e pulam embaixo, outros jogam o carro embaixo. Um amado irmão, meu amigo, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, vendo aquele quadro ali, se comoveu. Meu Deus, o diabo está matando. O que é que eu faço para ajudar, para salvar vidas? Uma noite ele ia passando com a esposa no carro, estava uma mulher querendo jogar embaixo. Ele agarrou a mulher, botou no carro e pregou o evangelho a Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas o que é que eu faço para ajudar? Aí vem na cabeça, escrever placas com a palavra de Deus. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho. 6 placas. Foi o prefeito. Seu prefeito, será que eu posso botar essas placas lá? Pode, meu irmão, meu amigo. Nós estávamos até preocupados com isso. Ele botou as placas lá. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ninguém se suicidou ali, irmãos, com o poder da palavra. E sabe o que aconteceu mais? O filho dele estava no mundão do pecado. A prostituição no mundão do pecado. E uma noite, depois de uma orgia sexual, ele teve vontade de suicidar. Irmãos, quando eu falo isso, eu fico muito emocionado, porque eu vejo o poder de Deus. E aí ele se dirigiu para o tal viaduto. Quando ele chegou lá, ele viu as placas. E ele sabia que foi o pai dele que tinha colocado aquelas placas ali, irmão. E Deus tocou no coração dele. E ele voltou para casa. E chegou em casa e disse: pai, acorda, porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E eu, servo de Deus, irmãos, mudou a vida daquele moço. Blindagem. Se tua vida, teu lar não estiverem blindados com a palavra de Deus, o diabo vai te vencer. Porque Satanás, o inferno tem um exército de demônios nessa área sexual que está matando todo mundo. Eu nunca vi uma praga dessa. É moças entregando a vida ao pecado, é moços caindo na prostituição, por falta da blindagem da palavra. E nem véi está sobrando. Sabia? É verdade. Eu vinha de Teixeira de Freitas, numa conferência, 10h30 da noite, peguei um ônibus para casa, sentei numa cadeira, ao lado vazio, de repente chegou uma mulher e sentou, uma mulher bonita. Aí
Aí eu estou vendo um trem esfregando na minha perna, né? Aí eu chutei para lá, eu digo, é a mala da mulher, né? E eu ali cansado, suado, preguei de manhã, de tarde, de noite. De repente o trem esfregando de novo, eu chutei para lá. Na terceira vez eu passei a mão para ver o que era. Era a perna da mulher esfregando na minha. Eu digo, minha senhora, ora, pelo sangue de Jesus, estou coberto pelo sangue de Jesus, por essa aliança aqui. Ela resmungou assim, te desconjuro, e saiu, foi para o inferno. Blindados com o poder da palavra, para que haja reavivamento. Meus irmãos, a segunda razão porque a Bíblia é a base da palavra de Deus, é porque a Bíblia é a base de oração e quebrantamento. Lembram-se de Mateus 26, versículo 41? Quem se lembra? Vigiai e orai para que, igreja? Para que não entreis na tentação. Lembram-se do Salmo 34, 18? Quem se lembra? Perto está, quem, igreja? O Senhor de quem? Daqueles que têm um coração quebrantado. Olha, você lê a Bíblia, gente. Batista bíblico sem Bíblia, isso é uma aberração, isso é uma vergonha. Tira logo o nome de bíblico, rapaz. Vira logo da convenção aí. Você é batista bíblico e não sabe da palavra? Que história é essa? Isso é falta de vergonha. Que é por isso que eu digo a vocês, eu não sei se eu volto a pregar aqui de novo não, viu? Eu avisei, me chamaram porque quiseram. Oração e quebrantamento. O crente que ora tem um coração quebrantado. O crente que é quebrantado ora, porque não pode existir sem o outro. Spurgeon, meu amigo Nidoval, ele gosta de Spurgeon. Spurgeon disse certa vez que o pastor que não ora 1 hora por dia não vale um tostão de fumo. Clamei a Deus por misericórdia. Reservei meu cantinho 4 horas da manhã para clamar a Deus de joelho. É a hora melhor que eu encontrei em casa. Meus amados irmãos, a palavra de Deus no Salmo 34, 18 diz que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E daqueles que não têm um coração quebrantado, onde é que está Deus? Longe. E não adianta avivar com Deus distante. Meus amados irmãos, o crente tem que ter um coração quebrantado, irmãos, para pedir perdão, para perdoar em nome de Jesus. Há muita amargura, irmãos, em nosso meio. Há muita briga em nosso meio, irmãos. Isso é uma coisa triste. Há muito conflito nas igrejas de Jesus. É pastor brigando com o outro, é pastor metendo o pau no outro, é pastor ofuscando o outro, é crente desgramando a vida dos outros. É triste. Na minha igreja eu sei quando os crentes estão brigados, porque tem 2 saídas. Um sai pelo fundo, outro sai pela frente. No culto de ceia sobra pão que só. E cálice de vinho também. Eu digo, já tem gente brigada aqui, porque eles preferem não tomar a ceia do Senhor a pedir perdão ao outro. É triste como o diabo engana. Coração quebrantado, Calvário, cruz. Letra C e E. Já viram que é diferente? É de eu, de egoísmo. Não é não? C de cruz, de cristianismo, de Cristo. A letra E é empinadinha, assim como o pastor João Amador. Ele só anda assim empinado. A letra C é curvada. Cruz, Calvário, Cristo. Você tem um coração quebrantado, querido? Está com raiva do outro? Está com raiva do esposo, da esposa, do filho, do professor, do diácono? Não está certo, tem de perdoar, tem de pedir perdão em nome de Jesus, para ver a união. Começo meu ministério em Alagoas, Igreja Rio Largo.
uma conversão, eu me indispus com o pastor Tavares, hoje no céu, um gigante, grande pastor, grande advogado. Ele fez uma proposta, eu fiz outra, a minha proposta passou, e ele ficou com raiva de mim. E aí os fuxiqueiros jogaram veneno. Segunda-feira, reunião da junta. Até hoje eu sou meio como é que diz, traumatizado com esse negócio de junta. Gosto de outro nome, porque junta chama reumatismo, né? Mas veja o meu trauma. Quando estavam lá cerca de 25 pastores reunidos, pastor João Amador, para resolver os problemas da denominação, alguém me diz: olha, te prepara, porque o pastor Tavares vem aí com 2 advogados para te pegar. Eu digo: meu Deus, 3º ano de ministério, ele é um gigante, estou ferrado. De repente chegam os homens empalitosados, sentam lá, e meus irmãos, aquele pastor pediu a palavra e me detonou, me botou abaixo do caixão de lixo, me arrasou, me humilhou como quis. Pastorzinho barato, chegando agora no campo, não respeita. Eu só fiz uma proposta, somente isso, seu pastor. Quando me deram a palavra, eu comecei a falar. O pastor Boyd O'Neill, missionário do campo, viu a bagaceira. Irmão Samuel, naquela linguagem característica: um momento, irmãos, vamos ficar de pé e orar a Deus. Ele estava certo, coitadinho. Mas acontece que eu estava novo no ministério. Eu não sabia a arma do quebrantamento ainda para vencer o diabo. E eu estava ali, saindo fogo pelos ouvidos, pelos narizes, e eu ia levantar e detonar aquele homem. Mas o pastor Boyd O'Neill, chega que nós estávamos lá no acampamento, ali em Paripueira, em Alagoas, quem é de lá sabe, lá na reunião, foi a vez: irmãos, vamos ficar de pé e clamar a Deus. Aí todo mundo levantou. Eu disse: olha, seu missionário, eu não vou orar não. Eu não tenho condição de orar no meio desses hipócritas, não. Aquele tempo era meio doido, hoje eu estou doido e meio, sei lá. Larguei-os lá e fui lá para um canto, irmão, do acampamento, clamar a Deus. Olha, eu era um bem-te-vi na unha daquele gavião, irmão. Meu ministério está lascado agora, está derrotado aqui. Não tem mais condição, diante de 25 colegas. E eu estou ali, irmão, naquele canto escuro, clamando a Deus, chorando com um bezerro desmamado. Quando eu olho, lá vem a pastorada toda na minha direção. Eu digo: vem para cá, vem, que eu vou mandar todo mundo pocar nas pré-fundas dos infernos agora. Não sei como é que o diabo ia fazer com tanto pastor lá. Rodearam ali, e eu ali acuado como um leão, coração cheio de raiva, de ira, de amargura. Aquele silêncio, 11 horas da noite. E aí o pastor Boyd O'Neill disse: pastor Samuel, o senhor podia perdoar o pastor Tavares? Perdoa não, irmãos, eu não perdoo esse homem nem no inferno. Misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor. Silêncio. Aí a pouco ele pergunta: pastor Samuel, o que é? Nem por causa de Jesus Cristo eu não perdoo o pastor Tavares. Eu digo: meu irmão, por causa de Jesus Cristo até a morte, sangrou-me, quebrou o coração, matou-me. E eu me lembro, irmãos, que eu abracei com aquele homem. Pastor Tavares era um gigante, e aquele homem se abraçou comigo, chorando. E eu nunca vou me esquecer. Isto faz quase 40 anos do que ele disse naquela noite. Ele diz, embargado de lágrimas, ele disse: pastor Samuel, eu estou saindo do ministério, e o senhor está começando agora. O senhor precisa aprender a perdoar. E ali nos agarramos, choramos, oramos, e a nossa vida foi lavada pelo poder do sangue de Jesus. Quebrantamento, oração.
Deus não aviva a igreja desunidas, amarguradas, com raiva, fuxiqueira, orgulhosa. Deus não aviva pastores desunidos, cheios de ira um com o outro, fuxicando um do outro. Como é que estão os pastores batistas bíblicos? Na minha denominação eu sei. Ano passado fui pregar num congresso em Mocidade, que terminou antes da data marcada, por causa de briga dos líderes. Também no último sermão eu descasquei. Isso é verdade. Eu não tenho compromisso com ninguém, tenho com a verdade. A igreja tem de ser unida, quebrantada, de oração, para saber perdoar uns aos outros. Se andarmos na luz, como Ele nos está, temos o quê? E o que mais? E o sangue nos purifica todo pecado. A igreja onde não há quebrantamento, onde não há oração, tudo é fracasso. Pastores amargurados, desunidos, vazios da palavra. A igreja torna-se um encontro social, ajuntamento solene, lugar de fuxicar um do outro, passarela de moda, culto show, onde as dandocas vêm com a última moda para mostrar aos outros que tem grana. Isso não é a igreja de Jesus. É a igreja morta, igreja avivada, é a igreja cheia do Espírito, de amor, de perdão, de compaixão e de oração. Mas, irmãos, eu quero terminar a mensagem dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a base do avivamento, porque ela é a base da santidade e da firmeza. Oração, quebrantamento, blindagem, santidade e firmeza. Josué capítulo 3, versículo 5, quem se lembra? A margem do Jordão transbordante, precisando atravessar sem barco, foi que Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. 1 Coríntios 15, 58. Quem se lembra? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, porque a vossa obra não é vã no Senhor. Duas ordens de dois gigantes do avivamento: santidade, firmeza. Santidade é a essência do caráter de Deus, é a essência absoluta do caráter de Deus. Sentido de pureza, separação, perfeição moral, resultando em que na vida dos crentes? Consagração, dedicação, entrega, rendição incondicional na vida dos crentes. É impossível haver avivamento sem santificação. Por quê? Hebreus 12:4, que é que diz, igreja? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Também é preciso firmeza na palavra. É a ordem de Paulo ser firme. Josué foi firme. Lembram-se Josué 24:15? Termina o versículo com: eu e a minha casa. Vocês podem escolher os que vocês quiserem. Agora no meu pedaço mando eu, aqui na minha casa mando eu. Josué era um cabra macho, eu gostava dele. Cabra nordestino, cabra do bom. Na casa de vocês eu não vou mandar, mas na minha não.
A minha casa vai servir ao Senhor, custe o que custer. Meus amados irmãos, nossos lares precisam de firmeza dos chefes, dos maridos. Você, marido, é cabeça da sua mulher, é cabeça da sua família. O diabo agora está mandando. Quem manda no lar não é o marido, não, é os filhos. Já notaram? Não pode dar uma palmadinha no moleque, porque senão a palavra de Deus manda não retirar a vara da criança. Mas o diabo está mudando tudo. Triste. Pais não obedeçam a essa lei. Vem de lá dos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que a filha dele está lá, irmão Benilton, servo de Deus. Na escola, o guarda chegou na classe e disse: olha, crianças, eu sou amigo de vocês. Qualquer coisa em casa, fale comigo, tá bom? Que eu tomo providência. O filho de Benilton chegou em casa, precisou o pai dar umas palmadas. Ei, papai, se o senhor me bater, eu vou falar com o guarda. Ele diz: o que, moleque? Quem te dá comida? Quem te dá roupa? Quem te dá educação? Quem te dá diversão? Quem te dá tudo é o guarda? Pelou o rabo do moleque no chinelo. E depois disse: agora vai falar com o guarda. Vai, descarado. Tu foi? Pai é o sacerdote, é o cabeça, é o líder do lar. Você pode ter de liderar a santidade no seu lar. A televisão só deve funcionar quando você permite. O que é que seus filhos estão vendo na internet? É triste, irmãos, o quadro. Inventaram o quê? Como é? Televisão, SMN, o que mais? iPod, iPad, iPad também tem? iPod tem? iPod. E a molecada passa o tempo todo somente, até na igreja. Um dia alguém me disse: pastor, os embaixadores, os adolescentes estão passando mensagem na igreja. Eu digo: irmão, que benção, mensagem da Bíblia. Ele diz: não, pastor, eles ficam com o telefone, com o celular ligado, falando um com o outro. Eu digo: ah, é? Cheguei no púlpito, o moleque que eu pegar o celular, eu vou quebrar aqui na frente. Ouviram? Traz essa porcaria para cá. E você, pai, que dá celular ao seu filho, para ele ficar toda a vida ali no iPod, no iPod, sei lá, largando a Bíblia, isso é pecado. No lar é a molecada que manda. É filme de todo jeito. E o pai feito um babaca ali com a cara de Maria Sacode. Ah, pastor, ninguém pode com essa juventude não, né? Não pode o quê, rapaz? Servo de Deus, cheio do seu espírito, blindado com a palavra, ele manda no lar e o Espírito de Deus manda nele. Pais, em nome de Jesus, liderem seus lares. Nunca me esqueço, quando eu cheguei em Itabuna, eu fui visitar uma família. O pai não estava, a mãe estava lá. Quando eu sentei na sala, o moleque levantou e ligou a televisão. Aí a mãe disse: filho, o pastor está aqui. Foi e desligou. Ele queria saber de pastor? Foi e ligou novamente. A mãe foi e desligou. Na terceira vez, a pobrezinha: ô pastor. Eu digo: irmã, a senhora pode me arranjar um pouco d'água, por favor? Ela foi pegar água. Quando ela saiu, o moleque foi ligar a televisão. Eu tirei o sapato do pé. Liga, desgraçado, essa porcaria, para tu ver uma coisa. Liga. A véia está lá dentro. Liga, moleque, liga, se tu é homem. O senhor olhou para mim assim, sentou, bebi água sem ter sede, mas resolveu um problema. Pai, mande no seu lar e deixe Jesus mandar em você. Pastores frouxos, que tem medo de juventude. Um moleque chegou para mim: pastor,
tem de mudar a programação da igreja, porque a mocidade está indo toda embora. É. De noite eu disse que quem quer ir vai embora. A porta está aberta, tem 2 portas. Aqui fica servo de Deus. Não estou aqui para montando na igreja, botar bateria, música do diabo aqui não. Aqui é casa de Deus. Quer ir embora, vai. Meus irmãos, Deus usou um casal, houve um avivamento. Foi uma coisa tremenda. O salão da mocidade encheu de noite. Firmeza. Pastor, o seu temor é Jesus Cristo. Não é a mocidade não. Mocidade é uma bênção, mas aos pés de Jesus Cristo. Blindado pelo Espírito, no poder da palavra. História de mocidade mandar em pastor, não. Quem manda na igreja é o pastor. Ele é o anjo da igreja e Jesus manda nele. Amém? Se você não manda no seu lar, se você não manda na sua igreja, alguém vai mandar. Escreva isso. Agora é preciso da liderança ser como? Na base do serviço, não é não? Na base do temor de Jesus, na base do Calvário, porque firmeza sem compaixão vira Hitler, e compaixão sem firmeza vira Eli. Lembram? Eli era um bom sacerdote, mas era um banana. Os filhos se prostituindo no templo, fazendo miséria, profanando, e ele, menino, não faz isso não, menino, banana. Sabe o que aconteceu? Os filisteus vieram, arrasaram com Israel. A nora de Eli, ele morreu, o velho bateu a cabeça na calçada, morreu. Os filhos morreram, Israel foi tomado, a arca, e a nora de Eli deu a luz na angústia. Como foi o nome do filho da nora? E acabou. O que significa acabou? Foi-se a glória de Deus. Batistas bíblicos, no dia que a glória de Deus for da sua casa, no dia que a glória de Deus for desse congresso, no dia que a glória de Deus for da denominação, não resta nada, só sepultura, só sepultamento. Façam tudo em nome de Jesus. Ame a palavra, pegue a palavra, para a glória de Deus não sair. Meus irmãos, quando a igreja é avivada, quando o lar é avivado, quando o crente é avivado, quando o pastor é avivado, o defunto muda de destino. Lembram? O defunto daquela viúva era o quê? Sepultamento. Quando Jesus falou, ele reavivou, voltou para onde? Para casa, para a alegria de todos e para a glória de Jesus, porque o povo clamou: agora é profeta Israel. Quando a igreja é avivada, o povo sente, busca a Deus, adora a Deus, Deus é honrado e a glória era a Ele. Que nessa manhã, irmãos, possamos sair daqui no ideal de avivamento, irmãos. Agora, queridos, o que é que vocês vão fazer com essas informações que vocês estão tendo aqui? A bênção dessas mensagens, esquecer para daqui a 2 anos voltar e ouvir de novo? É assim? Queridos, isso não vale nada. Você tem que tomar uma posição em busca de avivamento mesmo. Orar a Deus 2 horas da manhã, clamar a Deus na sua igreja, pelo seu pastor, amar a palavra, ler a Bíblia, fazer culto doméstico, clamar a Jesus para almas se converterem, para que a sua igreja não seja um batistério seco. Queridos, 1960, eu era jovem, membro da mocidade dessa igreja aqui, irmãos. Esse templo estava sendo construído, 62, 1h da tarde, domingo. Sabe onde a mocidade dessa igreja estava 1h da tarde, domingo? No teto dessa igreja, com o joelho dobrado, clamando a Jesus pela conversão de pecadores. À tarde nós saímos, convidando, distribuindo folheto. Sexta-feira, sabe que hora a gente ia dormir? 12 horas da manhã. Onde nós estávamos? Aqui no salão da mocidade,
de joelhos clamando a Deus. Quarta-feira, às 5 horas da manhã, sabe onde essa igreja estava? No culto matutino. Saímos de bicicleta, eu João Amado, Laudilino e outros, acordando os crentes. Eu me lembro que nós cantávamos nas portas dos crentes: 200 deve orar, 200 deve orar. Cantávamos e saímos. 200 crentes orando aqui, quarta-feira, no culto matutino. Culto de terça e quinta-feira, sabe quantos eram aqui? 300 pessoas, 400 pessoas. Estou mentindo? Tem alguém daquele tempo aqui? Ali, estou mentindo, irmão? Cadê Tony de Celcino? Severino, está onde? Pode provar isso aí. Sabe o que acontecia de noite, domingo, quando o pastor Jesus pregava? Aquela sala ali enchia de decididos. Era 15h30. Oração, poder de Deus, quebrantamento. Tem que voltar, irmãos, em nome de Jesus. Começa uma campanha de culto matutino na sua igreja. Os crentes vêm orar. Deus honra. Acorda, pai, 4 horas da manhã para orar. Deixa de dormir e roncar no pé do filho de sua mulher. E vice-versa também. Deixa de usar a internet, iPod, ensina a ler a Bíblia em nome de Jesus Cristo. Para que não haja sepultamento nas igrejas, nas vidas, nos lares, nas denominações, e que Deus nos abençoe, amém? Queridos, eu queria orar nesse instante. Eu estou com vontade, porque, olha, é bom um pacto, tudo bem, graças a Deus fizeram um pacto ontem, espero que honrem. Mas vamos clamar essa manhã, irmãos, por um avivamento. Ô irmãos, olha, o culto de oração aqui está um pouquinho a gente. Não tinha nem 50 pessoas, não é não, pastor João? Ô queridos, eu não quero interferir aqui na liderança, Deus me guarde, quem sou eu? Dizem que na terra de macuco, Iambu não pia. Então eu não quero interferir. Mas seria que todo mundo chegasse aqui de 8h15 para estarmos aqui orando de joelho, de 3 em 3, clamando a Deus. Deixa aí a minha humilde sugestão, porque estamos orando pouco, irmãos. Nesse instante, irmão, nós vamos clamar a Deus. Um avivamento no lar, na vida, na família, na igreja. Agora é o seguinte, eu gostaria que todos ajoelhassem. Se você não pode ajoelhar, então fique aí em pé mesmo. Mas vamos clamar a Deus. Cada crente aqui por um avivamento na família, no lar. Ó Deus, transforma a minha vida, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Acende minha vida, Senhor, tem misericórdia. Aviva o meu lar, salva meu filho. Clame a Deus aí, irmãos, pelo seu lar, pela sua família. Ó Deus, esse ano eu não ganhei ninguém para Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero ganhar alguém para Jesus esse ano, Deus. Ó Pai, tem misericórdia de mim. Me dá alegria de pregar a Tua palavra. Ó Deus, esse ano eu não leio a Bíblia. Ó Jesus, eu quero ler a Tua palavra. Tem misericórdia, Jesus. Eu não faço culto doméstico com os meus filhos, Deus me perdoe. Oh Jesus, aviva a Tua igreja, Jesus. Oh Deus, esse ano eu quero ganhar alguém para Jesus, para no próximo congresso trazer uma nova criatura aqui em Jesus Cristo. Clame a Deus, irmãos, em nome de Jesus aí. Deus vai ouvir a sua oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Temos de viver uma vida de quebrantamento e de oração. Ó Deus, me ajuda a amar o meu pastor, meu professor, meu irmão, minha esposa. Dá-me coragem para pedir perdão, confessar meu pecado. Clame a Deus, irmãos, aí em nome de Jesus Cristo. Nesse momento solene na presença de Deus, quando a igreja de Jesus está de joelhos. Pedi ao pastor Domiciano que ore a Deus, encerrando esse período, por favor, pastor. Nosso Deus e nosso Pai,
Estamos, ó Deus, clamando ao Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu poder, meu Pai. Que nesse instante, Senhor, esses corações aqui presentes sejam impactados com essa verdade. Com essa verdade, ó Deus, do avivamento, com a necessidade, Senhor, do avivamento, e vivermos o avivamento, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, nós clamamos a que toda a cortina, Senhor, do desânimo, da indiferença, da frieza, do congelamento, Senhor, da falsidade, Senhor, da hipocrisia, Senhor, que tudo isto, Senhor, seja derrubado pelo amor de Jesus Cristo. Pai Santo, as nossas igrejas precisam. Pai bendito, nós precisamos. Pai Santo, o povo precisa ver em nós, não palavras bonitas, mas vidas bonitas. Pai Santo, o povo precisa de ver em nós, não apenas palavras, mas com a mensagem da própria vida vivida num grande avivamento. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, ó Deus, porque ela falou aos nossos corações. Senhor nosso Deus, que isto não sirva somente para o manual que nós levamos conosco e chegando em nossos lugares, jogamos ou escondemos tudo isso, mas que colocamos em prática tudo o que ouvimos, tudo o que sabemos. Ó Deus, para isso vem nos ajudar. Eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Samuel, por essa mensagem.